Direto da redação. Uma cena de ópera bufa em plena esplanada dos ministérios. Foi quando, na manhã de ontem, o presidente Jair Bolsonaro acompanhou o desfile de blindados, de armamentos da Marinha do Brasil, durante a votação da PEC do voto impresso na Câmara dos Deputados. E as cenas dos blindados velhos e poluidores soltando fumaça para todos os lados inspiram cenas como essa aí, esse meme, olha. Inspiram memes nas redes sociais, mas deputados interpretaram o desfile como uma tentativa de intimidação aos parlamentares. Então esse foi um dos memes que está rolando aí, você está conferindo aí na plataforma do Portal Viu, no YouTube e no Facebook. Essa imagem aí, na verdade, de um desfile na China. O deputado Otônio de Paula colocou como se fossem os blindados brasileiros, mas os blindados brasileiros são aquelas peças que parecem coisa de desenho animado. Olha, essa ideia é da China. Agora, olha o desfile. Olha a passagem desse blindado. Olha a fumaça que esse bicho vai soltar. Olha esse aí. Não parece desenho animado? Isso é um negócio todo assim, sem comentários. Coisa de maluco isso, sabia? Coisa de gente doida. Vamos. A fumaça preta poluindo tudo. Parece um negócio de desenho animado, gente. Vamos aqui à reportagem de Sayonara Moreno. No treinamento de militares previsto para a próxima semana, o presidente Jair Bolsonaro recebeu nesta terça-feira um convite para o evento durante desfile de carros blindados e armamentos da Marinha do Brasil na esplanada dos ministérios. Do alto da rampa do Palácio do Planalto, acompanhado de ministros, o presidente Bolsonaro acompanhou o desfile de carros que irão para a cidade de Formosa, em Goiás, a cerca de 80 quilômetros da capital federal. O treinamento de militares será no Centro de Instrução de Formosa, evento para o qual o presidente Bolsonaro foi convidado a comparecer na próxima segunda-feira, dia 16. O treinamento costuma ocorrer desde a década de 1980 e é chamada Operação Formosa. Segundo a Marinha, o exercício vai contar com mais de 2.000 militares das três forças. Desde o começo, o presidente da República é convidado, mas o ato sempre ocorreu formalmente no gabinete presidencial. Esta foi a primeira vez em que o desfile aconteceu na esplanada dos ministérios, região onde se concentram os três poderes da República. O ato ocorreu nesta terça-feira, mesmo dia previsto para a votação da PEC, proposta de emenda à Constituição, do voto impresso no Brasil. Devido à coincidência da data, parlamentares reagiram ao ato da Marinha e interpretaram como intimidação pela aprovação do voto impresso, pauta defendida pelos apoiadores do governo federal. Ao abrir a sessão da CPI da pandemia no Senado, o presidente da comissão, o senador Omar Aziz, classificou o desfile como um ataque à democracia. No entanto, a Marinha informou em nota que a exposição dos tanques e veículos na esplanada foi planejada antes mesmo do agendamento da votação na Câmara e negou qualquer relação com a agenda parlamentar. Devido ao episódio, o presidente da Câmara, Arthur Lira, se prontificou a remarcar a data da votação ao se posicionar contra a exibição desta terça-feira. Na véspera do evento, partidos políticos chegaram a pedir na Justiça o impedimento do desfile militar na esplanada, mas foi negado. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Ontem, nós estávamos passando aqui as imagens do que seria o desfile em Brasília e eu estava perguntando, gente, onde estão os blindados? Eu não estou vendo blindados, eu estou vendo um monte de carro velho, de sucata ali. Mas eram as sucatas que iam desfilar na esplanada dos ministérios. Era a imagem da sucata, eu não estava acreditando. Eu achei que estava no depósito ferro velho da Marinha ou do Exército. E depois não, foram os blindados que foram para a esplanada dos ministérios protagonizar esse espetáculo que nós acabamos de assistir aqui. Mas vamos aqui o que está dizendo hoje praticamente a mídia brasileira e internacional sobre esse episódio. Matéria do Estadão, Estado de São Paulo. Se a ideia do desfile militar na Praça dos Três Poderes na manhã de ontem era intimidar a Câmara no dia em que a PEC do voto impresso ia ao Planalto, o tiro passou longe do alvo. Embora tivesse a maioria apertada dos votos, 229 a 218, a PEC não conseguiu o mínimo de 308 para seguir tramitando e está arquivada em definitivo. Mais cedo, o Senado deu a surpresa, uma resposta ainda mais contundente. Aprovou o projeto que extingue a Lei de Segurança Nacional, além de criminalizar golpes de Estado e fake news em eleições. E como se não bastasse,
Bolsonaro expôs as Forças Armadas ao ridículo com um desfile de tanques soltando fumaça para uma centena de apoiadores. As redes sociais passaram o dia gerando piadas e críticas no Brasil e no exterior. Esse tópico também é muito importante sobre a Lei de Segurança Nacional, que daqui a pouco a gente tem uma reportagem sobre isso. Pela primeira vez, desde 1984, disse que é uma matéria do G1, o Gerson Camarote, em sua coluna no G1, pela primeira vez desde 1984, nos estertores da ditadura militar, Brasília amanheceu sob o fantasma dos tanques na rua. O pretexto era entregar um convite simbólico ao presidente Jair Bolsonaro para exercícios militares de rotina, e assim a Marinha entraria na Praça dos Três Poderes com veículos de combate. Ocorreu, porém, no dia em que a Câmara decidiria a PEC do voto impresso. O que se viu foi um desastre, que logo virou piada, muito longe de uma demonstração de força. Tanques antigos, soltando muita fumaça preta, desfilaram diante de pouco mais de uma centena de apoiadores do governo. O comandante da Marinha, almirante Almir Garnier, disse que o desfile no dia da votação era mera coincidência, mas como revela Valdo Cruz, assessores presidenciais admitiram em sigilo que o desfile foi montado às pressas para intimidar o legislativo. Tanto que o comandante do Exército, o general Paulo Sérgio Oliveira, só ficou sabendo que sua presença era obrigatória na véspera. Essa informação foi divulgada aqui por Gerson Camarote no G1. Matéria aqui do UOL, portal de notícias. A ida de Paulo Sérgio provocou um rebuliço do alto comando do Exército. Thaís Oyama revela que os generais queriam que o comandante recusasse a convocação do ministro da Defesa, Walter Braga Neto, que seria um gesto de insubordinação. CNN Brasil, vamos a um trecho aqui da reportagem. Convidados, os demais poderes não enviaram representantes. Chamou a atenção a ausência do vice-presidente Hamilton Mourão, ele próprio general da reserva. Não se sabe se foi convidado, mas segundo fontes, o vice considerou que sua presença era inadequada. BBC Brasil. Tanques com quase 50 anos de uso e blindados empregados pelos Estados Unidos no Vietnã. Confiro que a Marinha exibiu em Brasília. Tem as imagens aqui na CNN Brasil. O negócio é um tanque com 50 anos que foi usado pelos Estados Unidos na guerra do Vietnã. Isso é uma loucura. Está aqui no site Metrópolis. Como era previsto, a repercussão internacional não foi nada boa para a imagem do Brasil. O melhor resumo foi feito pelo jornal inglês The Guardian. Parada militar de República das Bananas, entre aspas, de Bolsonaro é condenada por críticos. Otávio Guedes no G1. Bolsonaro representa para as Forças Armadas brasileiras o que a Guerra das Malvinas representou para os militares argentinos. Levantamento feito pelo Quest Pesquisa em 2.300 posts publicados nas redes sociais indica que 93% são chacota, com desfile ou críticas ao presidente. E se houve, aqui está agora já um trecho aqui da reportagem do UOL, e se houve demonstração de força, ela foi dos memes. UOL, aqui também uma outra reportagem. A resposta do Legislativo começou pelo Senado, onde o presidente Rodrigo Pacheco abriu a sessão com um discurso duro, dizendo que o Congresso não se curvaria aos arroubos e bravatas, a ações que definitivamente não calham no Estado Democrático do Direito. Folha de São Paulo. Mas a reação mais contundente foi no plenário, com a aprovação do projeto de lei que extinguiu a Lei de Segurança Nacional, entulho da ditadura, e tipificou os crimes contra a democracia. Como o texto que veio da Câmara não foi alterado, ele vai agora à sanção presidencial. E a expectativa é de que Bolsonaro não economize nos vetos, que podem ser derrubados no Congresso. Com a nova lei, passam a ser considerados crimes o golpe de Estado, a ameaça às eleições e a divulgação de notícias falsas em campanha eleitoral. Jornal Globo. A mais dolorosa derrota de Bolsonaro, embora não tão esmagadora quanto se esperava, foi a rejeição pela Câmara da proposta de emenda constitucional que instituía voto impresso no sistema de urnas eletrônicas. A proposta teve 229 votos a favor e 218 contra, com uma abstenção do deputado Aécio Neves. Embora tivesse 11 votos a mais, a PEC não atingiu os 308 mínimos necessários e foi arquivada. Como era previsto, 15 partidos, PT, PL, PSD, MDB, PSDB, PSB, PDT, SD, DEM, PSOL, Avante, PCdoB, Cidadania, IPV e Rede orientaram suas bancadas a votar contra a PEC.
Republicanos, PSL e Podemos ficaram a favor. Não tomaram posição o PSC, o PROS, o Novo, PTB e, surpreendentemente, o PT, partido do presidente da Câmara, Arthur Lira, do líder do governo, Ricardo Barros, e do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Então tem aqui uma listagem de como votou cada parlamentar. O UOL expõe a listagem, como cada parlamentar votou nessa matéria. E tem aqui mais uma matéria do G1. Após votação, Lira disse que o voto impresso era um assunto encerrado este ano, que inviabiliza sua adoção no pleito de 2022. Vai ao arquivo e, com respeito à Câmara dos Deputados, esse assunto está neste ano, com esse viés de constitucionalidade, encerrado. Nós não teríamos tempo nem espaço para iniciar nova discussão. Isso aqui falou foi o presidente da Câmara. E em meio à confusão, a Câmara aprovou também uma mini-reforma trabalhista. Um dos pontos críticos reduz a fiscalização e a capacidade de aplicar multas para quem mantém pessoas em regime de escravidão moderna, segundo Leonardo Sokamoto. O plenário ainda pode modificar o texto antes da aprovação final. Então foi aprovado ontem. É um dos pontos mais críticos que reduz a fiscalização e a aplicação de multas às empresas que contratam, que mantêm trabalhando em condições análogas à escravidão. Mas esse desfile de blindados, enquanto os blindados velhos eles faziam a festa para Bolsonaro na esplanada dos ministérios, o plenário do Senado aprovou ontem o texto base do projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional. Esse projeto também cria um capítulo no Código Penal para crimes contra o Estado Democrático de Direito. A Lei de Segurança Nacional, ela ainda é remanescente da ditadura militar. Portanto, ela é considerada um entulho do período discricionário que vigorou no Brasil por mais de 20 anos. Mas vamos à reportagem de Daniel Ito. O plenário do Senado aprovou o texto base do projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional e, ao mesmo tempo, cria um capítulo no Código Penal para crimes contra o Estado Democrático de Direito. Foi uma votação simbólica com voto contrário de 8 parlamentares. A Câmara dos Deputados já havia aprovado esse projeto em maio deste ano. O texto tipifica crimes contra a democracia, como a interrupção do processo eleitoral, a propagação de notícias falsas nas eleições e atentados ao direito de manifestação. A proposta prevê ainda pena de 1 a 12 anos de prisão para quem impedir com violência ou grave ameaça o exercício pacífico de manifestação. O relator, senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, rejeitou as emendas que pretendiam mudar o texto. Segundo o parlamentar, a lei atual é incompatível com a Constituição de 1988. A Lei de Segurança Nacional estava submetida ao esquecimento quando, nos últimos tempos, foi recuperada e foi promovida como um instrumento preferencial de silenciamento do atual governo. Foram várias as tentativas de calar a crítica, apoiada por um diploma do tempo da ditadura. Criada em 1983, no final da ditadura militar, a Lei de Segurança Nacional estabelece, por exemplo, que caluniar ou difamar os presidentes de poderes pode acarretar em pena de prisão de até 4 anos. O líder do MDB no Senado, Eduardo Braga, do Amazonas, concordou com a revogação da lei. Porque a sessão do dia de hoje sepulta, de uma vez por todas, um dos últimos resquícios da ditadura. Não a ditadura, e sim a liberdade do povo brasileiro, que haverá de, no ano que vem, de forma soberana, comparecer às urnas e praticar o seu direito sagrado do voto. O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, foi um dos que votou contra a proposta. Apesar de favorável à revogação da lei, ele argumentou que o tema deveria ser apreciado pelas comissões do Senado. É uma lei antiga, de um regime de exceção que precisa ser atualizado, já passou do tempo. Eu só discordo da forma. Acredito que para depurar, para que a gente chegue num texto que evite qualquer tipo de situação, especialmente na liberdade de expressão das pessoas, nesse momento que a gente vive, acredito que deveria passar por pelo menos 2 comissões. Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ressaltou a importância da votação dessa proposta nesta terça-feira. Sobre essa manifestação de hoje, o desfile de tanques
das Forças Armadas em Brasília, em que muitos senadores apontaram como algo que seria indevido, inoportuno. Devo dizer para aqueles que assim interpretaram que está reafirmado o nosso compromisso com a democracia e absolutamente nada e ninguém haverá de intimidar as prerrogativas do Parlamento. Com a aprovação do texto pelas duas casas do Legislativo, a proposta que revoga a Lei de Segurança Nacional e define crimes contra a democracia será agora enviada para a sanção presidencial. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito. Portal Viu. O mundo na palma da mão. Viu.